intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, meu querido e minha querida, eu tenho a certeza que Satanás e seus demônios não vão, de modo algum, se agradar com aquilo que nós vamos aqui falar. E por quê? Porque nós vamos falar de vencer o demônio na mente, nos sentimentos e nas tentações. O demônio, meu querido e minha querida, pelos meios mais diferentes, ele faz uns não acreditarem que ele existe. O Papa Paulo VI, em certa ocasião, ele disse: quem não acredita que o demônio é real, que o demônio existe, está fora daquilo que ensina a palavra e a igreja. Amém? Está fora. E é por isso que nós temos que estar atentos. Porque uns dizem que o demônio não existe. Outros exageram ao falar do demônio. E nós temos que pedir realmente a luz para que nós possamos perceber como é que o demônio age para trazer as suas maldades. O demônio é o mestre da enganação, um estrategista ardiloso que age silenciosamente na mente, nos sentimentos e nas tentações. Por isso, se nós esperamos que o demônio vai vir com chifre, podemos tirar o cavalo fora. Se nós imaginamos que o demônio vai aparecer todo de vermelho, com um rabo e um tridente, podem esquecer. Podem esquecer. O demônio pode possuir algumas pessoas. As possessões, elas existem. Mas a ação preferida, a ação mais perigosa, que muitas vezes nós não estamos atentos, é justamente essa que eu acabei de falar. Na mente, nas emoções e nas tentações. O inimigo, Satanás, ele sabe que se ele puder dominar os pensamentos, poderá influenciar nossas ações e enfraquecer a nossa fé. Satanás trabalha nas sombras, explorando as brechas das fraquezas. E aí, portanto, está a porta de entrada da destruição da vida de muitas pessoas, da destruição da família, ambiente de trabalho, inclusive muitas vezes dentro das igrejas. Aí está aquilo que leva às doenças psicológicas, algumas doenças psicológicas. Aí está a causa que leva à dependência de vícios que destroem a vida da pessoa. Muitas pessoas, portanto, muitas pessoas subestimam este poder. Nós temos que entender que, como cristãos, não temos que ter medo do demônio. Pelo contrário, o demônio tem que ter medo de nós. Mas o demônio não terá medo de nós se nós, meus queridos e minhas queridas, não sabemos como é que nós o enfrentamos. Não sabemos usar as armas que o Senhor coloca à nossa disposição. Porque a promessa do Senhor, lá no final do Evangelho de São Marcos, quando ele estava se preparando para voltar para junto do Pai, nosso Senhor chama os seus discípulos. No final do Evangelho de São Marcos, aqui no capítulo 16, versículo 17, página 1344 da Bíblia Ave Maria, quando Jesus diz aí no final do versículo: expulsarão os demônios meu nome, significa que você recebeu o poder.
para não deixar que o demônio te engane. Você recebeu este poder para não permitir que Satanás te dê uma rasteira. Mas você precisa aprender a usar as armas que Deus te oferece. Primeira coisa importante é entender que Jesus já venceu na cruz a Satanás e nos deu todas as armas para que nós possamos resistir. Isto significa, você tem que ser um cristão, você tem que ser um católico que está revestido da armadura de Deus. Amém? Você não pode ser um católico distraído. Hoje quem sabe eu vou rezar, amanhã quem sabe eu vou ler a Bíblia, daqui um mês talvez eu vou rezar o terço, daqui 3 meses eu vou na missa. Esta não é a armadura de Deus, amém? A armadura de Deus é aquela que nós vestimos e aonde nós vamos para a batalha prontos para declarar que nós sabemos que Satanás já foi derrotado. E o primeiro campo de batalha de Satanás é a mente. Tudo aquilo que nós vivemos é registrado na nossa mente. Dentro dela estão os nossos momentos felizes e dolorosos, estão as nossas vitórias e os nossos fracassos. Dentro dela estão as lembranças que nos fortalecem e estão também aquelas lembranças que nos machucam. E Satanás, ele tenta alimentar os pensamentos que nos causam dor. E ele começa a dizer: você nunca superará o seu passado. As pessoas não te amaram, você foi abusado, ridicularizado, as pessoas fizeram pouco de você. O demônio vai fazer você se sentir mal. O demônio vai querer convencer que você não tem valor. Eu não sei se você já teve esses pensamentos. Teve ou não teve? Não vai dar, eu não vou conseguir. É melhor eu ficar aí parado. Para que rezar? O demônio faz você muitas vezes até dizer isso. Nada muda. Se não combatemos os ataques logo no início, eles se tornam verdadeiros castelos de trevas dentro de nós. Como é que nós vencemos o demônio? Com a palavra de Deus. Amém? Com a palavra de Deus. Como é que Jesus enfrentou o demônio lá no deserto? Primeiro, ele estava cheio do Espírito Santo. Amém? Por quê? Porque quando Jesus saiu da água do batismo de João, o Espírito Santo veio sobre Jesus. O Evangelho faz questão de dizer, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, ele disse: cheio do Espírito Santo voltou Jesus. Capítulo 4, versículo 1, página 1350 da Bíblia Ave Maria. Cheio do Espírito Santo voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Versículo 2, onde foi tentado pelo demônio. Jesus não enfrentou o demônio por enfrentar, mas ele enfrentou o demônio, meu querido. Ele enfrentou o demônio por causa de você. Ele enfrentou o demônio para dizer que você pode vencer o demônio. E aqui ele ensinou como é que nós vencemos as tentações do demônio. Aqui nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo olhando para o demônio quando ele lhe dá a tentação. E aqui em Lucas 4:4, página 1350, Jesus, depois da primeira tentação, ele diz: está escrito. Portanto, você deve aprender, meu querido e minha querida, a guardar a palavra de Deus na tua mente. Naquela hora que vem os pensamentos maus, negativos, pessimistas, de desânimo, você deve lembrar de algum versículo. Um grande santo, São Carlos Borromeu, eu já falei algumas vezes,
Quando ele sentia que os seus pensamentos começavam a ficar poluídos, ele parava, descia e pegava no seu bolso versículos que ele escrevia para repetir. Porque como é que você vai vencer o demônio? Se você, na hora que vem aquele pensamento, você enfrenta aquele pensamento com a palavra de Deus. Você, por exemplo, tem o pensamento lá, você não é nada. E você logo lembra, Deus é amor, Ele me ama. Amém? Você lembra do versículo que diz, Deus tanto amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer tenha a vida. Quando você aprende, naquela hora em que você está jururu, caído, triste, desanimado, você aprende a lembrar de um versículo e começa a repeti-lo. Você começa a experimentar esta força da palavra de Deus em você. Amém? Segundo campo de batalha, os sentimentos negativos. Satanás adora usar os sentimentos negativos para nos enfraquecer. Ele tenta alimentar o ódio, a raiva, a vingança, a inveja, o rancor e tantos outros sentimentos negativos. Porque ele sabe que estas emoções abrem as portas para a sua presença em nossa alma. Eu já ouvi pessoas dizerem, padre, mas eu tenho razão para sentir raiva. Fizeram muito mal para mim. Talvez as pessoas tenham feito mal para você. Será que manter a raiva vai resolver? É claro que não. Quanto mais você deixa a raiva, o ciúme, a inveja, o rancor, a vingança permanecer, mais amargo você vai se tornando. Mais amargo. Mais derrotado você vai sendo. É por isso que o apóstolo Paulo, que foi perseguido, maltratado, preso, condenado à morte, lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 26 e 27, ele diz para nós, preste atenção, mesmo em cólera, portanto mesmo em raiva, não pequeis, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao demônio. Na mesma hora em que vem o desejo de vingança, na mesma hora que vem o rancor, na mesma hora que vem aquele desejo de pagar o mal com o mal, na mesma hora, lembre da palavra de Jesus, amai e orai por aqueles que vos maltratam e perseguem. Amém? Amai e orai. Portanto, a cura para estes sentimentos negativos, para não dar espaço para o demônio, é o perdão, é a renúncia. Nós devemos perdoar, não porque o outro mereça. Pode ser que o outro nem vai querer aceitar o teu perdão, mas você tem que tirar o mal que o outro fez para você de dentro de você. E como é que você tira o mal? Você tira o mal quando você diz, eu não vou deixar que esta raiva me domine. Eu perdoo mesmo que ele queira continuar sendo mal, mas no meu coração eu não vou dar espaço para esta maldade. E por quê? Porque quantas vezes os pensamentos negativos são a semente para que surjam doenças psicológicas, doenças físicas e também, é claro, doenças espirituais. Terceiro campo de batalha, a tentação. A armadilha terrível do demônio.
O demônio ele procura apresentar o pecado de forma atraente. Jovens, prestem atenção. Porque o grande exorcista Gabriel Amorth, ele dizia que nos dias atuais, o terreno onde o demônio mais quer semear a tentação é a juventude. E temos que estar atentos.